Olá para você que se liga no Radio Waves, o seu canal sobre radialismo. Jamais o nosso canal poderia deixar de fora este grande ícone do rádio no sul do Brasil. O destaque hoje é para Mr. P. Opa! Sim. Opa! Essa identificação oficial é tradicional do programa do Everton Cunha, né? O Pijama Show, que era transmitido pela Rede Atlântida FM. E esse programa era cheio de justamente isso. Coisas tradicionais e criadas especialmente para o programa. Era um programa fora do comum, mas que trazia muita coisa com as quais os ouvintes se identificavam plenamente. O programa originalmente, o primeiro horário do programa, era das 10 da noite às 2 da manhã. Por muito tempo o Pijama Show ficou no ar nesse horário, sempre apresentado por Everton Cunha, que foi o criador desse programa, desde o início. E o programa ficou no ar 18 anos. É isso mesmo. O Pijama Show ficou no ar na Rede Atlântida durante 18 anos. Nesse período, Everton Cunha, o Mr. P, como era conhecido, o pseudônimo que ele utilizava durante o programa, criou muitos quadros nesse programa e conseguiu aí, através da forma de comunicar e das atrações que ele trazia no próprio programa, criar uma audiência muito tradicional, muito fiel, uma audiência que inclusive se manifestou fortemente quando a RBS decidiu desligar o Everton Cunha do quadro de comunicadores da Rede Atlântica, tirando assim do ar o programa que era tradicional de 18 anos. Ao longo desse período, claro, o programa se reinventou várias vezes, mas o apresentador sempre manteve aquele estilo sóbrio de comunicar, com bom humor, mas com seriedade também na dose certa e com muita criatividade em todos os programas. Você imagine como deve ser para um comunicador, durante 18 anos, passar 4 horas no ar ao vivo todos os dias e encontrar aí ânimo para fazer um programa diferente a cada dia, um programa com entusiasmo, com uma apresentação brilhante. Isso realmente requer muito talento, muita dedicação. A pessoa tem que ter nascido realmente para fazer esse tipo de coisa. E o Everton Cunha fez história justamente por isso, pela criatividade, pela versatilidade, e ao longo desses 18 anos de Pijama Show, isso é uma declaração dele em entrevistas que ele concedeu, principalmente depois que deixou os quadros da RBS, né? Ele sempre teve autonomia total, segundo palavras dele mesmo nas entrevistas, para criar e fazer o programa do jeito dele. O programa não tinha uma programação musical pré-definida. Ele comandava essa programação musical. E ao longo do programa, durante a semana, havia vários quadros que influenciavam no tipo de música que ia ser tocada. Mas ele sempre priorizou. Era uma programação pop e rock, mais rock do que pop, né? E trazendo sempre músicas que são clássicos, né? De uma audiência aí na faixa dos 30 anos para cima. Clássicos que mexem com essa audiência, mas que também são apreciados pelos mais jovens. A prova é que ele tinha muita participação no programa dele. Participação através de telefone, de mensagens, de várias maneiras nas redes sociais, né? O programa tinha assim, uma dinâmica de participação muito grande e havia essa liberdade, né, de criar no programa. Se alguém pedir uma música, incluir na programação imediatamente e assim por diante. O programa realmente era feito com o auxílio da audiência, talvez isso que deu a vitalidade para se manter no ar durante 18 anos, e o programa também focava as coisas do Sul. Isso eu achava assim muito interessante no programa.
era uma das coisas que mais me atraía nesse programa. O prestígio que esse programa dava aos músicos do sul do Brasil. Não só tocando as músicas deles, mas com entrevistas, com destaques, com informações e com conscientização das pessoas, dos ouvintes, para prestigiar a cultura do sul do país, que esteve sempre presente no Pijama Show. Muitas bandas de Porto Alegre, do sul do Brasil, mesmo bandas de Santa Catarina, tiveram sempre espaço aberto no programa. E isso ajudou muito esses profissionais, porque o programa tinha uma audiência fabulosa. Era um programa ouvido em todo o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E depois, com a internet, era um programa que era ouvido em qualquer lugar do mundo. As apresentações dessas bandas nesse programa surtiam um efeito muito grande por conta dessa audiência forte que o Pijama Show tinha. Então o apoio que o Everton Cunha conseguia dar a essas bandas, né, era fenomenal, surtia efeito realmente na divulgação do trabalho desse pessoal. Esse foi assim, um dos pontos muito fortes desse programa, essa valorização dos talentos do sul do Brasil. Sem esquecer, claro, dos talentos do mundo inteiro, mas com um espaço aberto para a galera do sul do Brasil participar. Vamos falar brevemente da biografia, vamos colocar uns trechos de programa, vamos fazer do jeito que era o programa dele, né? Assim, sem muita regra, e deixar a coisa fluir por aí. Aí está. Você já percebeu que pessoas estão viradas em outdoor ambulante? Impressionante. Impressionante. Em São Paulo já tem lei eliminando os outdoor, porque é uma poluição visual. E nós estamos nos deparando com uma poluição visual com as pessoas. Tem pessoas que definitivamente são 100% poluídas visualmente. Aquela velha frase: você pode tudo, mas muita coisa não lhe convém. Cuidado com essas coisas, mas por favor, realmente talvez a gente tenha que poupar um pouco a visão das outras pessoas. A gente tenha que poupar um pouco a sensibilidade das pessoas. Todo cuidado é pouco. Tá me olhando e tá achando, pô, mas logo quem falando? Porque posso. E convém pra mim. Agora outros não sei. Depende de quem você é, o que você faz, o que você pensa, o que você diz. Inúmeras coisas. O fato é que não dá pra gente sair de manhã de casa e dar de cara com um outdoor a cada passo que a gente acaba executando. Ok? Vamos eliminar e o bom senso acima de tudo. Você pode, mas tem coisas que não lhe convém. Enquanto você vai vendo aí na tela algumas cenas, algumas fotos, alguns trechos de programas, de apresentações, vamos falar da biografia do Mr. P. O Mr. P é o nome artístico de Everton Luiz Lima Cunha. Ele nasceu em Porto Alegre em 26 de julho de 1966. É claro, um radialista brasileiro, apresentou o programa de rádio Pijama Show na Rede Atlântida, o seu principal programa, pelo qual ele é conhecido em todo o sul do país. A Atlântida, não precisa nem dizer, dispensa apresentações, é a principal rede de rádios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Everton também mantém ainda atividades como cantor e excursiona até em pequenas turnês pelo sul do país, lotando seus shows com os fiéis e numerosos ouvintes do seu programa, que lembram com saudades do seu programa. Ele participava também diariamente, por um bom tempo, do programa Pretinho Básico, que ia no ar em 2 horários na Atlântida FM. Aquele programa que você com certeza já ouviu, um programa de humor, apresentado pelo Alexandre Fetter e sua equipe. A equipe foi mudando ao longo também da existência do Pretinho Básico e por um bom tempo o Everton Cunha estava lá presente, fazendo parte do time desse programa. Ele também participou muitas vezes do Planeta Atlântida. Quem não ouviu falar desse grande festival da música do sul do país? Apresentação, entrevista, ele foi apresentador oficial do Planeta Atlântida em várias edições desse evento, e participou também como entrevistador e como locutor oficial na cobertura desse evento para a Atlântida FM.
P-I-J-A-M-A Show, Pijama Show na Atlântida com Everton Cunha, or Simple, the best Mr. P de Pijama, lá vamos nós. Vamos até as 2 da madrugada, hoje é o Cotonete, canções macias, absolutamente tranquilas. Eu não lembro exatamente que ano era quando eu ouvi pela primeira vez o programa Pijama Show na Atlântida. Eu lembro que eu estava em Barra Velha num período de férias. Claro, sempre quando a gente ia pra praia, lá a gente conseguia sintonizar a Atlântida com maior facilidade. E tô falando isso antes do tempo da internet, né? Quando a gente agora sintoniza a Atlântida no aplicativo, em qualquer lugar, com muita facilidade. Mas antes não. Para você sintonizar a Atlântida em São Bento do Sul, você tinha que estar num lugar bom, mais alto, ter uma boa antena. Não é em qualquer lugar que você conseguia pegar. A mais próxima de Blumenau, e pegava, nem era todo dia que se conseguia pegar, mesmo tendo uma boa antena, dependia de propagação, enfim, de condições atmosféricas. Mas quando a gente ia para a praia, a gente sempre sintonizava a Rede Atlântida e outras rádios da praia, porque a gente queria ouvir o que estava acontecendo nessas rádios que no litoral a gente conseguia pegar com mais facilidade. Eu estava em Barra Velha, no período de férias, um dia à noite, liguei o rádio depois das 10 e começou o tal do Pijama Show. Comecei a ouvir o programa, achei muito interessante e a maneira do Everton Cunha apresentar o programa foi bem legal, assim. E você se envolvia com o programa, além das músicas, a seleção musical que ele fazia era fantástica. E ele anunciou que naquele dia, no programa, mais tarde, seria o dia do boteco, que teria boteco no programa nessa noite, com convidados especiais e tal. Fiquei curioso, o que seria esse quadro, né, do programa, Boteco. E quando chegou a hora, essa parte do programa era mais tarde, né, depois da meia-noite, já quando chegava na segunda parte do programa, que ia até as 2 horas da manhã, né? E eu lá ouvindo o programa, e ele disse aos convidados dessa noite, o pessoal da banda Nenhum de Nós, pô, essa banda aí é muito legal, essa banda aí é conhecidíssima, é do Rio Grande do Sul, mas é uma banda que fez sucesso no Brasil todo, principalmente nos anos 80, no final da década de 80, início de anos 90, e ainda hoje eles têm música na parada de sucesso, né? Eles são aquela banda da tradicional música Camila, lembra? E outras, né? Que são que fizeram muito sucesso nas rádios. E esse pessoal estava lá, ao vivo, conversando com Everton Cunha. E já deu para perceber logo nas conversas que eles não eram somente uma banda convidada para ser entrevistada no programa do Mr. P. Já deu para perceber de cara que eles eram todos amigos, que eram conhecidos, contavam histórias de bastidores, episódios em que a banda estava envolvida e o Everton também. Então, a primeira percepção que eu tive foi justamente essa, da ligação do Mr. P, do Everton, né, com esse mundo da música, principalmente da cultura do sul do país, com esses talentos expressivos da cultura do sul do país. E muitas vezes que eu acompanhei o programa, né, a partir dessa primeira audiência do programa, sempre que era possível eu ouvia o programa, e em muitas outras edições desse quadro Boteco, eu pude testemunhar, pude ouvir grandes expressões da música do sul do Brasil presentes lá no programa, e todos conversando com muita tranquilidade, naquele estilo característico do programa, falando bobagem, falando sobre qualquer assunto, de uma maneira assim descontraída, bonita, leve, tocando uma música ali ao vivo, acústico, no talento mesmo, né, sem equipamentos especiais, simplesmente tocando e fazendo uma conversa como se estivesse realmente numa roda de boteco, né, batendo papo, tocando um violão. Era exatamente isso que acontecia. Então o nome para o quadro, Boteco, era perfeito, porque era essa sensação que se tinha, de que você estava lá junto com eles, batendo um papo, ouvindo uma música, cantando junto, talvez. Era exatamente essa percepção que a gente tinha. E assim, muitos quadros que o Everton Cunha lançou no programa, né, passavam essa sensação, assim, de algo feito com muita propriedade, com naturalidade, com espontaneidade, né? Essa eu acho que era a característica principal.
a gente poderia dizer que era o ingrediente principal, a espontaneidade e a liberdade de criar e de fazer, refazer, reinventar, mudar. Era essa a característica, por isso que o programa ficou tanto tempo no ar e mantendo um nível muito bom de audiência. Muitos se perguntam por que o programa saiu do ar. O que aconteceu na RBS para o programa sair do ar? Em vários momentos o Everton foi perguntado sobre isso em entrevistas a vários sites na internet, canais no YouTube, que falaram com ele e perguntaram sobre a saída dele. E em todas as oportunidades o Everton sempre foi muito diplomático, né? E esclarecendo que foi um ciclo que se fechou, que se considera muito grato por ter tido essa oportunidade de trabalhar na RBS, de ter feito o programa durante 18 anos na RBS, né? Quando o programa saiu do ar na Atlântida, ele foi para Farroupilha FM, que é do grupo RBS, onde ficou por mais 18 meses e depois saiu definitivamente do ar. Então, assim, sempre as declarações dele foram nesse sentido, de que foi um processo natural, chegou ao fim um ciclo de duração desse programa, nada é eterno, enfim, né? E tudo bem, deu para ver que ele encarou assim com muita tranquilidade esse processo. Mas o que a gente percebe de outro lado é que os ouvintes não encararam com tanta naturalidade. Nas redes sociais, nos comentários dessas entrevistas, nos comentários de todos os sites e redes sociais que noticiaram a saída dele da Atlântida, muitos, mas muitos ouvintes do programa se manifestando indignados. Gente dizendo que não vai mais escutar a Atlântida porque tirou esse programa do ar, gente perguntando por que isso, por que era um programa tão bom, por que a Atlântida entrou nessa de tirar um programa tão clássico e característico do ar e substituir por uma programação que talvez para esse público não seja tão interessante, né? Enfim, houve muitos protestos. Eu nunca vi um locutor, né, um DJ, um comunicador de rádio sendo tão defendido pela audiência como no caso do Everton Cunha. É realmente um fenômeno interessante de ser observado. Eu tentei fazer contato com o Everton para ver se ele gravava um vídeo para participar aqui do nosso canal, para contar algo mais em relação principalmente aos futuros projetos, o que ele pretende fazer daqui para frente. Vai deixar a comunicação? Acredito que não, né? Pelo que ele declara da importância que a comunicação tem na vida dele, acredito que ele deva estar fazendo outros projetos. Tem um podcast dele no Spotify, eu dei uma olhadinha lá, tem alguns episódios que foi publicado por ele, talvez seja essa uma experiência, uma ideia do que pode ser, vem por aí, né? A gente fica realmente na esperança de que volte ao ar, de que volte a apresentar alguma coisa no estilo do que era o Pijama Show, que é um programa que realmente deixou muitas saudades. Eu também tentei localizar os episódios do Pijama Show que estavam disponíveis no ar. Havia um site que disponibilizava todos os programas depois que eles iam ao ar, mas isso não existe mais. Não consegui mais localizar esse trabalho. Queria colocar alguns trechos aqui no nosso canal, mas não encontrei mais. Só esse material realmente que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas você que é ouvinte, que ouvia o Pijama Show, com certeza tem na memória todos esses momentos marcantes deste que foi realmente um dos programas, na minha opinião, mais importantes no rádio no sul do Brasil. E se fosse para fazer uma lista dos comunicadores assim que eu considero mais importantes no sul do Brasil, com certeza o Everton Cunha estaria no topo dessa lista, acompanhado de perto por muitos outros ícones que a gente conhece do rádio brasileiro, do sul do Brasil, né? A nível mais regional, mas a nível de região sul, realmente o Everton é um dos comunicadores que foi mais expressivo, é mais conhecido. Claro, a Atlântida continua tendo uma grande audiência, o programa Pretinho Básico não é mais como era antes, está diferente. Na minha percepção, não é mais tão legal de ouvir como era há uns 5 a 10 anos atrás, mas continua aí firme, com uma excelente audiência. Conversei esses dias com um dos
diretores de uma das empresas que anuncia no programa, e ele me declarou abertamente que os resultados publicitários que eles estão tendo como patrocinadores do programa são fantásticos, são realmente compensadores na análise, né, do custo-benefício, do que se investe e do resultado que está se tendo. Então isso é uma prova de que a Atlântida continua firme, né, com uma audiência legal, mas realmente um espaço para um programa igual o Pijama Show hoje não há mais, né? Para esse público que curtiu o Pijama Show, realmente existe uma lacuna a ser preenchida. Quem sabe de uma forma online e algum outro projeto acabe surgindo por aí para trazer de volta isso tudo que se tinha com esse programa fantástico. Desculpa, pessoal, o episódio hoje ficou mais longo, né? Mas tinha muita coisa para falar. É muito interessante falar desse programa. Poderíamos fazer vários outros episódios para falar sobre quadros, sobre situações, sobre bastidores, né? Mas acho que aqui a gente conseguiu dar uma pincelada geral sobre tudo que foi este grande comunicador e esse programa fantástico que havia na Rede Atlântida FM. Comente abaixo situações, coisas que você lembra. Você ouvia esse programa? O que você achava desse programa? Faça seus comentários, compartilhe conosco, com a nossa audiência, né, com os nossos seguidores, as suas opiniões. E também sugestões de outros aspectos também que a gente possa abordar em episódios futuros sobre esse mesmo assunto. E continua aberto o convite aí ao Everton Cunha, quando ele quiser participar do nosso canal, né? Ele retornou que estava sem agenda, com envolvimento em outros projetos e tal, mas quem sabe um pouco mais adiante ele possa aí participar conosco com alguma boa novidade em relação aos projetos dele. Pessoal, muito obrigado pela sua paciência, por estar aqui conosco até o final desse vídeo, ok? Até o próximo, um abraço, se cuidem! Aonde você foi? Me arranje uma bebida forte e uma companhia.